Mas afinal, o que é o mutualismo? O mutualismo é uma relação ecológica entre indivíduos de espécies diferentes, em que todos os envolvidos são beneficiados. Ela pode ser obrigatória ou não. É uma relação denominada de interespecífica e, por beneficiar todos os envolvidos, recebe a denominação de relação harmônica. O mutualismo pode ser ainda classificado em defensivo, trófico e dispersivo. No mutualismo defensivo, observa-se que um dos envolvidos proporciona proteção ao outro indivíduo, enquanto o indivíduo protegido geralmente fornece alimento a esse outro indivíduo. No mutualismo trófico, o que se observa é que cada organismo é responsável por fornecer um importante nutriente ao outro. No mutualismo dispersivo, temos a interação entre plantas e animais, em que os animais atuam dispersando sementes e ou transportando pólen, e ganham em troca alimento como néctar e frutos. Agora, vamos falar de alguns exemplos do mutualismo. Líquens. Os líquens são uma associação mutualística estabelecida entre um fungo e um micro-organismo fotossintetizante. A alga, ou cianobactéria, é responsável por fornecer compostos orgânicos ao fungo, enquanto o fungo garante o ambiente adequado para o desenvolvimento do organismo fotossintetizante, protegendo e retendo água e sais minerais. Bactéria do gênero Rhizobium e leguminosa. As bactérias do gênero Rhizobium estabelecem mutualismo com leguminosas. Nessas plantas, as bactérias formam nódulos que ajudam a disponibilizar uma maior quantidade de nitrogênio para o vegetal. As plantas, por sua vez, fornecem nutrientes provenientes do processo de fotossíntese para as bactérias. Formigas e acácias. Algumas formigas vivem em acácias. As formigas conseguem alimentos na acácia e, em contrapartida, fornecem proteção ao vegetal, uma vez que atacam herbívoros, livram as plantas de fungos e também cortam outras plantas que crescem próximas a ela. Plantas com flores e polinizadores. Muitas espécies com flores apresentam adaptações para a atração dos polinizadores. Os polinizadores garantem o transporte de pólen de uma planta para outra, promovendo sua reprodução, e conseguem, em troca, o néctar. Bom, agora entrando por parte de mutualismo e protocooperação. O termo protocooperação ele é usado por alguns autores para indicar uma relação ecológica, na qual os indivíduos de diferentes espécies eles se associam de uma maneira em que ambos são beneficiados. Só que essa relação entre eles não é obrigatória para a sobrevivência deles. Agora, no mutualismo é diferente. No mutualismo é obrigatório. Muitas vezes chamado só de mutualismo mesmo, a gente já vê que essa relação é forçada, é obrigatória, na qual os indivíduos necessitam dessa interação entre eles. Um exemplo desse último caso são os líquens, que a gente vê a interação entre fungos e algas ou entre fungos e cianobactérias. Agora eu vou falar sobre alguns exemplos da protocooperação. Tem a anêmona do mar e o caranguejo eremita. Nessa interação ecológica, o caranguejo eremita transporta a anêmona do mar, que é um benefício para os dois, já que o caranguejo consegue proteção, já que a anêmona do mar nos seus tentáculos tem células que liberam substâncias urticantes, e as anêmonas conseguem uma maior área para a busca de alimentos, já que não conseguem se locomover ativamente. E os mamíferos e aves. Muitas aves alimentam-se de carrapatos presentes na pele de alguns mamíferos, como bois e búfalos. Enquanto os mamíferos conseguem se livrar desses carrapatos, as aves conseguem alimento. Mas uma coisa para entender a protocooperação é imaginar como um jogo de tabuleiro, onde todos os jogadores trabalham juntos para vencer um desafio, mas cada um tem uma habilidade especial. É como se um fosse o mestre de cartas, outro fosse o estrategista e outro fosse o rei das negociações. Eles precisam cooperar como peças de um quebra-cabeça para alcançar a vitória, mas de vez em quando acontece uma colisão de egos, quando todos querem ser o rei ou a rainha do jogo. No final, a protocooperação é a chave para o sucesso nesse jogo. Você sabia que as relações mutualistas podem ser encontradas em muitos lugares inesperados? Por exemplo, no micro-organismo em seu sistema digestivo. Elas ajudam na digestão, obtêm nutrientes em uma relação mutualista, conhecida como simbiose.